Coloca um. Esperar a galera entrar aí. Mas tem uns negócios aqui que eu não sei pronunciar. Tipo, O quê? isso aqui, ó. SHBG. Que porra é essa? Coisa de exame de hormônio. Salve rapaziada, vamos fazer a live respondendo as dúvidas que vocês deixaram no meu Instagram aqui. Eu chamei o Mr. Sizen, só que o celular dele tá com problema. E aí ele não vai poder colar aqui na live, mas eu chamei meu mano Hugo. Daqui a pouquinho ele já vai entrar. Pra eu ter mais segurança no que falar aí, porque o meu conhecimento é totalmente empírico no bagulho. Tudo coisa que eu passei usando e tal. Então eu vou chamar o Hugo aí que é coach também. Alguns de vocês já devem conhecer o trampo dele. Então só esperar mais 2 minutinhos aí. Pô, agora tinha que falar com o Hugo no meu bagulho. Tu sabe o nome dele? Não, deixa eu ver Por se dá aqui, pra ó. ver aqui, ó. Calma aí, ó. Ah, é verdade. O Lipe falou que vai te transformar numa estrela do trap. Quem? O Lipe? O quê? Sim, já avisei. Se vocês tiverem dúvidas, hoje a gente vai tirar dúvidas só a respeito de treino, dieta, hormônio, que mais? Treino, dieta, hormônio. Basicamente, suplementação e tal. Eu vou falar da minha experiência empírica, galera, do que eu passei. São acho que uns 6 anos já que eu tô treinando. Então é isso, vamos esperar o Hugo chegar aí. Aqui que eu adiciono o Hugo? Acho que é, deixa eu ver. Aqui, ó. Mas ele não tá aparecendo. Calma, aguardando. Fala, Hugo! E aí? Deixa eu organizar Olá. esse som aqui. Calma aí. Ih, caralho. Tá de boa? Tá ouvindo bem? De boa, aqui sim. O pessoal tá ouvindo bem aí também? A conexão tá suave também. Aqui tá tranquilo. Caralho, calma aí. Deixa eu apoiar meu celular aqui. Pronto, mano. Pra quem não conhece, o Hugo é coach do Team Dead Face. Se apresenta aí, Hugo. Fala, galera. Sou coach do Team Dead Face. Já trabalhei com o Mr. Sizen. Já trabalhei com o Leto anos atrás. Estamos aí na caminhada já faz alguns anos. Morei nos Estados Unidos, morei fora. Agora estou no Brasil. E é isso aí. Tenho atletas, não atletas, enfim. O Leto me chamou aí há pouco tempo aí na emergência que o Sizen não pôde vir. E então estamos aí para tirar qualquer dúvida. Para quem quiser conhecer o trampo de consultoria do Hugo, é só acessar o Instagram dele aí. Dá uma olhadinha lá. Tem vários amigos meus que são atleta dele. Savoia, João. Então, inclusive, eu acho que o João tá aí na live, já deu um salve aí. Então, conheça o trabalho do Hugo lá, que o cara é muito brabo. Um dos caras que eu confio aí também. Indico para você de consultoria, beleza? Tamo junto. Cara, a maioria das perguntas que a galera mandou é bem de iniciante, assim, tá ligado? Eu até achei que ia vir dúvidas um pouco mais complexas, mas a maioria é dúvida de bastante iniciante. Então eu vou ir lendo aqui, tentando excluir os bagulho que eu acho que não é tão necessário. De boa. E, e vamos lá. Aí você me ajuda a responder aí. A primeira dúvida aqui do Bueno Underline Lucas, o nome dele. Como resolver problemas com a inflamação em aplicações, abscesso e etc. Tá, vamos lá. Inflamação, você tem que analisar algumas coisas diferentes. Eu vou falar coisas diferentes, porque asepsia todo mundo vai falar, certo? Todo mundo vai falar, passa álcool, asepsia. Eu vou te falar o seguinte. Eu evitaria, por exemplo, uma parada que pouca gente fala, de evitar alimentos inflamatórios. Acontece de muito aluno meu, atleta ou não atleta, consumir muita pasta de amendoim, ou bacon, ou carne de porco, e o cara começa a ter abscesso e inflamação. Só pela questão da alimentação. Então é lógico que a inflamação é um conjunto de fatores, né? Asepsia, a limpeza do local é o mais importante, mas
Se você quiser ir além disso, repara no que você está comendo também, porque pode ser uma fase que o seu corpo está inflamando mais, né? Você está com quadros inflamatórios. O cara pode estar doente, enfim, tem uma pá de coisa aí que pode ser. Mas eu tentaria olhar principalmente a pasta de amendoim, cara. Entre 10 casos, 8 eu corto a pasta de amendoim, o cara melhora, o cara para de inflamar o tempo inteiro. E é E, claro, de... e é claro Termina, termina. e a qualidade da droga, né? Lógico. Fala aí. E depois do problema já ter dado. Depois que o problema já deu, ó, vamos lá. Se for inflamação, porque inflamação e abscesso são coisas diferentes. Abscesso é quando tem a bolsa de pus interna ali, né? Inflamação pode inflamar qualquer coisa. O próprio ato de se furar com a agulha já pode causar uma inflamação, independente do que você vai injetar. Eu recomendo, inclusive, está aqui do meu lado. Eu recomendo isso aqui, Trombofób, tá? Isso aqui, ele é anti-inflamatório e também serve para circulação. Então, eu sempre recomendo isso aqui para meus alunos. Ou Trombofób, ou Irudoide, enfim, cremes. E não tem jeito, dá um descanso ali no spot. Né? A nimesulida, você acha que não ajuda? Nimesulida? Ajuda. Nimesulida é o seguinte, cara. Como é um anti-inflamatório oral, eu deixaria para o último caso, entendeu? Porque dá uma desgastada legal no fígado, enfim, seu sistema vai ficar um pouco sobrecarregado. Mas dá para usar assim a cada 6 horas, durante 2 ou 3 dias, e você fica tranquilo. E se for abscesso, eu acho que já é um caso bem mais complicado, né? Porque vai depender do nível, do que é. Tem gente que vai para o hospital, enfim. Eu vou alternando as perguntas daqui do que o pessoal está fazendo na live aí. Gabriel, alguma coisa ali fugiu o nome do cara, mas como recuperar o eixo depois de muito tempo em Blessing Cruise? Tá, vamos lá. Outra pergunta que também não tem uma resposta certa, porque vai depender de cada um. O eixo hormonal, gente, não é uma ciência exata, tá? Cada um vai ter uma resposta totalmente diferente. Não necessariamente é pelo tempo que você está usando. Tem gente que usa 10 anos e para 6 meses o eixo volta sem fazer nada. E tem gente que usa 2 anos e para e o eixo demora 10 anos para voltar. Tá? Existem alguns fármacos alternativos hoje em dia que são usados. Né? Muita gente conhece o HCG, mas existe um que se chama triptorelina, que você dá um shot só, o eixo volta. O problema da triptorelina, e ela é pouco divulgada, é simplesmente porque se você der o shot errado, você fica infértil. Então, assim, tem que contratar alguém que saiba usar, saiba fazer. Mas a minha recomendação para essa galera é sempre fazer um protocolo antes de cortar os hormônios, né? Você se programar e saber que, de repente, pode demorar a voltar ao eixo e você pode passar por um período com a libido baixa. Assim, se programar eu acho essencial, entendeu? Vitamina E, HCG, vitamina D, cada um você vai achar tipos de TPC diferentes na internet. Eu acredito que no final também, né? De pessoa para pessoa. Qual? É muito específico de pessoa para pessoa também. Exatamente. Sempre que eu for falar alguma coisa aqui, eu sempre vou citar isso, que é muito pessoal, mas o que puder responder assim de mais exato, eu vou falando. Agora sobre treinamento. Você já conversou comigo, eu sei que você tem bastante aluno que não é atleta, e provavelmente no meio deles tem alguém que é natural também, que não usa hormônio. Sobre Sim. treinamento para naturais, você acha uma boa mais de 2 grupamentos por dia? Pergunta do Leoni. Tá. Olha, eu não acho uma boa para a maioria dos casos, tá? Mas depende muito do nível de quanto o cara é treinado. Porque a gente pode falar de um natural que está começando agora ou de um natural que já está no limite. Aquele cara que já tem um shape maneiro sendo natural, o cara já treina há 5, 10 anos, é outra parada. Eu acho que o natural avançado, que é aquele cara que tem um shape já maneiro, é um cara que já se dedica há muito tempo, ele pode se colocar nas mesmas situações de um cara hormonizado. Por mais que não tenha o mesmo resultado, mas eu acho que ele tem que treinar com alta intensidade e alto volume. Já um cara que é natural e está começando agora, eu já acho melhor dar uma simplificada. Fazer um ABCD, um ABCDE, fazer um grupamento grande e um pequeno. No máximo, você botar, por exemplo, um grupamento grande seria peito, um grupamento pequeno seria bíceps no mesmo dia. Ou panturrilha seria um grupamento pequeno, entendeu?
Então, assim, eu dividiria dessa forma, mas é lógico, depende do nível do cara. Beleza. Sobre esteroides em cápsulas. Tem muita gente que tem medo de se furar, né? O cara quer iniciar no Blast Cruise fazendo só com droga oral. Qual a pergunta do cara aqui é se os esteroides em cápsulas são piores que os injetáveis. Para mim são. É. Eu odeio tudo que for em cápsula. É. Essa pergunta não tem como relativizar, não. Simplificando, são piores, são mais tóxicas, elas passam no organismo diversas vezes. Eu não vou explicar o mecanismo 17A aqui, mas basicamente, gente, é como se o seu corpo tivesse que filtrar várias vezes aquela droga, né? Diferente da injetável. A injetável você injeta, beleza, minha vida já era. E a maioria delas, né? E as orais não, as orais o seu corpo tem que se desgastar várias vezes. Eu não recomendo, isso foi uma pergunta até que me fizeram hoje. Eu não recomendo usar nenhum oral por mais de 6 a 7 semanas. Né? Eu acho que 6, 7 semanas já é o suficiente para você tirar o melhor daquela droga e depois você troca, né? Se for um dia anabol, alguma coisa assim. Até porque orais têm tendência a ferrar o teu perfil lipídico e muita gente não olha isso, mas isso a longo prazo é importante. Então, pelo menos eu sempre preferi injetáveis. Respondendo sendo meio direto, eu prefiro injetáveis. E se fosse aconselhar alguém a fazer, eu só com injetáveis. Quais suplementos que você acha que são essenciais para quem treina? Suplementos dessa vez. Cara, eu vou te falar uma coisa. Muita gente fala mal do whey, mas eu acho que o whey quebra mó galho na hora de bater macro, de você tomar a proteína que você precisa, e isso faz diferença. Eu gosto muito de BCA e glutamina em uma quantidade um pouco mais alta. Normalmente a galera usa aqueles 5, 10 gramas ali. Eu acho que se o cara já tem um shape legal, ele pode usar 15 a 20. E dá a diferença quando você usa 15 a 20. Eu gosto Sim. muito de uma droga que... Eu gosto muito de uma droga, não, um fármaco, um suplemento que a galera não curte muito, mas eu gosto, eu pessoalmente, que é o ZMA. Zinco magnésio. Se não me engano, é zinco magnésio e B6 que tem no ZMA. Comigo, ajuda pra caramba, para minhas câimbras, enfim. Então eu gosto muito de ZMA, mas eu acho que as mais comuns mesmo é whey, BCA, glutamina. Se você perguntar assim, o que é importante? É isso. Nem isso é importante, na verdade, né? A gente está falando da eliminação, né? O suplemento é um luxo, né? Que você pode se dar. Isso. Dá uma facilidade, mas dá para fazer sem. Caso você não tenha grana, dá para fazer sem tranquilamente. Sim, sim. Mas fica mais difícil. Exatamente. Dúvida do Will Ham CX, sei lá o nome do usuário. Como consertar assimetrias, principalmente nos braços? Essa é fácil. Exercícios unilaterais. Acabou. Para de fazer máquina, começa a fazer tudo unilateral. E sempre começa pelo braço o pior braço, né? Porque isso é outro erro também, né? Eu sou canhoto, então eu sou diferente da maioria. Meu braço esquerdo é maior. Então eu comecei a fazer sempre tudo no lateral, começando com o braço direito. Tá? Não sei porquê, tem alguma vantagem psicológica. Quando você começa, eu acho que você começa mais forte. Então, só isso mesmo. Exercício no lateral, começar com o lado pior. Não tem muito o que fazer. Sim, tem bastante gente, pelo menos tinha algumas dúvidas antes aqui, que estavam perguntando sobre consertar a simetria com locais. Isso aí é uma parada já muito acima, fora da realidade de 99% de quem treina. Perguntas do Douglas Fulgêncio. Quais cuidados quem tem problema com pressão arterial deve tomar na hora se for decidir ciclar? Pô, vários. Primeiramente, você tem que... cara, todos os cuidados que você tomaria se você não tivesse também. Só que em dobro. Por quê? Primeiro que você tem que ter um medidor em casa. Isso aí se você tiver PA alta, já tem que ter um medidor. Eu já mediria todos os dias, pelo menos 3, 4 vezes por semana, durante o ciclo inteiro. Por quê? Um dos colaterais que os anabólicos esteroides têm é o que a gente chama de engrossar sangue, né? Que você aumenta a quantidade de hematócritos, glóbulos vermelhos e tal. Isso pode causar por si só pressão arterial alta. E alguns perfis de drogas também têm isso. Então você vai ver a boldenona, ela faz mais isso. O hemogenin faz mais isso.
Então, assim, primeiro, cara, você tem que ver quão grave é a questão da sua, do seu aumento de pressão. E segundo, você tem que entender quais horários do dia isso pega mais. E se afastar, principalmente, de drogas com muita retenção líquida, né? De anabol, hemogenin, Deca eu nem digo Deca. tanto. Deca até pode ser, depende muito da dieta. Deca, boldenona, mas enfim. Trembo também. Trembo é uma droga que, por exemplo, é de cutting, entre aspas, mas aumenta também. Então, assim, usar drogas mais tranquilas nesse sentido. Aí você vai ter que achar alguém que te acompanhe nesse sentido também. Beleza. Pergunta do Fábio Braga. Qual é o melhor horário que você acha para usar o GH visando a lipólise, visando a queima de gordura? Tá, essa pergunta foi bem feita, porque se o cara perguntar qual o melhor horário de GH, eu vou falar depende. Para queima de gordura, é aquela coisa que a maioria já conhece, né? Você acorda, toma em jejum. Eu gosto de usar de duas maneiras para queima de gordura. Ou você usa tudo em jejum, assim que acorda, toma o GH e não come nada, vai fazer aeróbico em jejum, então fica pelo menos 40 minutos sem comer, ou 1 hora sem comer, para depois comer. Ou então você faz isso, mas no pós-treino você faz de novo mais 30, 40 minutos sem comer. Se for só para queimar gordura, se a pessoa usar só para lipólise, eu usaria tudo de manhã de uma vez só. Eu prefiro assim. GH não tem muito certo e errado, você vai ter que experimentar, assim, né? O próprio Rocha, o Exercise mesmo, ele gosta de usar tudo de uma vez só, independente da dosagem. Tem gente que não aguenta os colaterais também, depende. Eu já vi gente fracionando durante o dia várias. Depende, Então, que vai depender muito do seu dinheiro para a quantidade de whey que você vai tomar também, né? você vai tomar 16 whey. Pergunta do Elivelton Noronha, sobre o uso de tiroidianos, T3 e T4, para quem não pretende competir. Você acha válido? Não acho, eu acho que, tipo assim, muita gente me conhece porque eu gosto de alertar muito sobre o T3. Não é que eu sou contra, mas eu vejo muita gente fazendo cagada, e são cagadas que você vai levar, assim, pro resto da vida, ou então pelo menos durante uns 5 anos seu metabolismo vai ficar zoado. O T4 ele é mais inofensivo, nada inofensivo, mas ele é mais tranquilo de mexer, né? Porque o T4, se seu corpo não estiver utilizando, o máximo que vai acontecer é converter em T3 reverso. Eu não vou transformar isso num negócio muito complexo, não, mas basicamente o T4, se ele não te ajudar, ele não vai atrapalhar muito. Já o T3, ele sempre vai te ajudar, você vai secar rápido, seu metabolismo vai ficar igual um foguete, mas depois que você largar o T3, você vai ter crash. E esse crash demora meses para o seu corpo voltar, e tem gente que não volta. Você tem que fazer um tratamento mais complicado. Então, assim, se você não tiver grandes intenções de ter um shape muito acima da média, de competir ou tal, eu ficaria longe. Minha opinião pessoal. Certo. Então, a resposta direta final é não vale a pena para quem não tem a necessidade real de usar. Teve uma Isso. pergunta aqui na própria live que eu achei interessante. O uso de MK6, acho que é 677 ou 667, como alternativa para quem não tem grana para GH, você acha válido? Cara, na teoria, ela é um secretagogo de GH também, como por exemplo, os peptídeos de GHRPs, ipamorelin e tal. Mas na prática, o que eu posso falar do MK677 é que ela retém bastante e causa muita fome. Muita fome. Então, assim, eu acho válido. Mas se a pessoa realmente for um ectomorfo, for uma pessoa que quer ganhar peso e precisa comer e tal, se a pessoa tiver em cut, que já é diferente do GHRP, por exemplo. O GHRP você consegue usar ela e secar. O GH você usa ela e seca. Agora o MK não. O MK eu vejo muito como uma droga de off-season, uma droga de bulking, né? Porque, cara, não sei se você já usou, cara. O bagulho dá uma... Eu não sei se é o mesmo MKGH da Dragon que eu utilizei quando era patrocinado. Eu acho que eu acho que eles usam o MK677. Uma pergunta aqui que eu vejo desde quando eu iniciei a treinar aí na musculação em 2012. Como se saber se chegou ao limite natural? Você nunca vai saber. Mas eu quis selecionar ela porque é uma coisa que muita gente pergunta, tá ligado? Tô ligado. Então, cara, sem resposta. É difícil. Eu posso falar a minha opinião também, mas não vai ser uma resposta contundente.
Porque é muito Sim, mas difícil. então vou trocar ideia. Porque o que você pensa? Você pensa assim, pô, o cara às vezes treina 5 anos. Você sabe que 5 anos você está começando a aprender a treinar, né? Eu vejo muito por tempo Sim. também. Então, mesmo que o cara leve assim nas coxas, eu acho que o tempo também é importante. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, acho que cheguei ao meu limite natural. Eu treino há 3 anos sem errar. Eu falo, cara, mesmo sem errar, não deu tempo suficiente, né? Construção de massa magra é um processo lento. Então, é difícil dizer, cara, mas você geralmente olha, você consegue ver, às vezes o cara tem dificuldade, ele está muito tempo estagnado, o cara treina muito forte, tem muito estresse, você vê o nível de dedicação do cara é muito grande durante muito tempo, aí sim eu pensaria em passar para os hormônios. Se não for e o cara tiver com medo de hormônio, esperar limite, deixa para lá, cara. Tipo assim, não é todo mundo que precisa usar hormônio também. Sim. Vamos lá, vamos continuando aqui. Estou fazendo só as que eu selecionei, depois a gente vai ver as da live, beleza? Pergunta do José Eudes. Se os colaterais da trembolona, os colaterais psicológicos são tão fortes e dão em todo mundo mesmo? Ou é mais um mito aí que se criou na internet? O que você acha, Leto? Cara, O que para você acha? mim, pela experiência pessoal, eu acho que é muito mais uma parada muito mais mito, tá ligado, do que real. Eu acho que se a pessoa já tende a ter algum problema, por exemplo, depressão ou ansiedade, alguma parada, pode meio que potencializar, mas não que tu vá ter um negócio por causa da trembolona, tá ligado? Uhum. Pelo menos a minha opinião pessoal. Como eu falei pro pessoal aí, tudo que eu tô respondendo é bagulho que eu passei, não é nada científico. Científico é É, cubo. Aí você pode responder melhor. então, mas isso que você falou é científico também. O que acontece? Inclusive, a gente estava debatendo disso esses dias, eu e o André Rizzuti. Muitas das coisas que a gente vê acontecendo em termos de relatos de colaterais hoje em dia, a galera já tem um efeito placebo em cima, né? Então, o pessoal Eu nem usa pegar aquela o ponto antes de tomar, né? a Do que vai pessoa, acontecer. a pessoa já usa trembolona e já espera que vai acontecer aquilo, né? Ela não, meu Deus, eu vou ficar paranoica, eu vou ficar, e o cara já fica. Então, assim, tem muito essa coisa do efeito placebo. Mas, assim, a trembolona é uma droga forte? É uma droga forte. Ninguém está falando aqui que ela não tem colateral, ela tem. Mas é igual o Leto estava falando, você não vai virar um monstro por causa da trembolona. Se você é um cara que, pô, é tranquilo, é um cara que normalmente não faria certas coisas, você não vai fazer e depois botar a culpa na droga. Isso não existe, né? Então, acho que muita gente faz isso. A culpa é da trembolona. Não é, velho. É tipo, é sua. É um gatilho, às vezes, que você já tem, entendeu? Sim. É. Tem uma pergunta aqui um pouco mais específica. Para o iniciante que nunca treinou, o que é mais eficaz para hipertrofia? Um treino até a exaustão ou treino com baixa intensidade, por exemplo, o SL55, o cara deu de exemplo aqui. Essa pergunta é uma pergunta boa, tá? Eu vou falar sobre o que eu aprendi na faculdade e, para quem não sabe, eu tive aula com o Belmiro Salles, que hoje em dia dá um monte de palestra, assim, aprendi com caras muito bons. E que eu vi na prática também, de academia simples. Se o cara for iniciante, o ideal é você não fazer treino até a falha, você não fazer nada hardcore e você trabalhar o corpo como se fosse uma adaptação. Exatamente isso aí, baixa intensidade, porque você está querendo adaptar o seu corpo, tá? Depois que você chegar ao seu pico de adaptação, que você vai sentir, você tem que aumentar a carga, suas articulações já estão boas para você treinar, você já está sentindo uma contratura na hora de fazer os exercícios físicos, que é uma ligação mente-músculo também que é importante, aí você começa a pensar em intensidade e tal. Isso aí vai ser natural. Eu acho que o problema do iniciante hoje é ficar problematizando muito. Vai lá, cara, e faz o básico. Só exercícios básicos. Pô, desenvolvimento, agachamento, supino, exercícios compostos, principalmente. É, não tenta isolar muita coisa, entendeu? Eu penso muito dessa forma. E faz isso aí mesmo, baixo volume. Não, alto volume, baixa intensidade. Beleza, vamos lá. Felipe Magalhães. A dúvida dele é sobre TRT, para quem está fazendo terapia de reposição de quilo. Uhum. Concipionato, se aplicar subcutâneo, seria o mesmo efeito que intramuscular. Cara, isso é um tópico bem debatido e bem contraditório. Assim, eu não gosto,
porque primeiro que você está não é. O que acontece, gente? Substâncias subcutâneas, geralmente elas são aquosas, elas são feitas para ser subcutâneo, tá? O óleo, ele não é feito para ser subcutâneo. Absorve? Absorve, tá? Tanto que um monte de gente já usou, um monte de gente usa. É o ideal? Não é. Por que que não é o ideal? Pode causar mais inflamação e mais micronódulos. E aqueles micronódulos, eles vão se multiplicar durante o tempo, né? Você não vai ver aquilo, né? Agora, quem já usou a subcutânea sabe que de vez em quando vai ficar uma bolinha ou outra, né? Então, assim, eu não acho o ideal, mas também não acho que seja, oh meu Deus, não pode fazer. Faz, mas não leva isso pro resto da vida. Faz durante uma época só. É o que eu penso, né? Para primeiro contato com esteroides para mulher, o que você acha mais viável? É uma Cara, pergunta bem ampla. mas assim, eu tenho uma droga que eu gosto muito, todo mundo sabe, tanto para homem quanto para mulher, que é a boldenona. Boldenona, para mim, é com menos colateral possível para a mulher. É uma droga que não precisa usar muito, qualquer 100 miligramas por semana para a mulher já dá um efeito bom. E não viriliza, tipo, não mexe em muita coisa. Eu gosto muito de boldenona. Outra droga que eu vejo pouca gente falar, que eu gosto também de usar em mulheres, é o Hemogenin, tá? Hemogenin também Acho que é eu um gosto. dos menos que viriliza, né? Não Para mim. mexe, não mexe muita coisa. Agora, por exemplo, Stan e Oxa, eu já não acho jogo. Eu acho que Stan e Oxa são as que mais mexem, assim, são as mais usadas, né? Mas, assim, opinião minha. Em Stano e Oxano, no caso, se criou um mito também, né, pela internet, que é droga de mulher, né? Nossa, não. Que isso? Principalmente nos fóruns e tal, por aí, é sempre assim. Né? Não, mas hoje em dia, cara, daqui a pouco trembolona é droga de mulher, do jeito que nem tá. Tá. Aqui tem outra pergunta. Se tu acha viável, essa eu já sei a resposta, mas só para o pessoal que está acompanhando, se tu acha viável usar ao mesmo tempo efedrina e clenbuterol. Não sei porque alguém faria isso, mas enfim. O Leto já respondeu já. Eu também não sei porque alguém faria isso. Você está usando dois termogênicos que mexem com os mesmos receptores, que têm a mesma função, e assim, você está meio que queimando cartucho, né? Tipo, não faz sentido. É melhor você usar um, dar um tempo, dar um descanso, depois usa o outro. E eu acho assim, clenbuterol é uma droga também, cara, que muita gente usa e acha que é de boa, assim. Clenbuterol é um termogênico forte. Eu falo pra galera que clenbuterol, cara, eu só gosto de usar com meus alunos de preparação. Eu não gosto de usar fora de preparação, entendeu? Agora, efedrina não. Efedrina já é bem mais tranquilo. Tem o salbutamol também. Tem o fenoterol. São substâncias da mesma família. Mas não usaria junto, não. Não tem nenhum motivo para usar os dois juntos, né? Não, mesmo. Pergunta do V. Pérez. Se para quem vive em Blast and Cruise é necessário tomar HCG de tempos em tempos ou não. Tá, essa é boa também. Existe uma corrente que fala que tanto faz, e existe uma corrente que fala dos benefícios. Na minha opinião, é bom você usar 1, 2 vezes por ano. Não por questão de fertilidade, porque a gente já sabe que isso é mito, que realmente as pessoas conseguem ter filhos usando direto, não tem problema com isso. Você pode diminuir sim suas chances, mas infértil você nunca fica. Eu acho que os benefícios maiores do HCG são 2. Primeiro, a questão psicológica, né? Porque vai virando uma uva passa ali e o cara vai olhar e vai falar, pô, né? Então, o HCG ele vai aumentar a libido do cara, vai fazer o cara ejacular mais, vai fazer, o cara vai sentir melhor. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que há benefícios, sim, de você aumentar o FSH 1 vez, 2 vezes por ano. Inclusive, uma pessoa que fez um post muito bom sobre isso tem uns 2 anos foi o André Zucca. Ele fez um vídeo, na verdade, no YouTube explicando por que é importante. Mas daí é muito bro science, né? A gente meio que não sabe se isso afeta mesmo. Mas eu recomendo sim usar 1, 2 vezes por ano. Beleza. Pergunta do Bruno. Bruno 1995. Sobre a duração de um blasting de um cruise para quem não pretende competir, só quer ficar usando, por exemplo, durante o ano.
qual a duração ideal de um Blast e de um Cruise? Tá, vamos lá. Depende muito da droga que ele vai usar, claro. Mas eu acho que os blasts eles variam entre de 8 a 14 semanas. E cada cruise, o cruise já é um pouco mais complicado. Porque o que é o cruise, gente? O cruise é uma ponte entre o blast e o outro. Nessa ponte você quer descansar, você quer de repente fazer exames, você quer de repente dar um descanso geral para o corpo, ou simplesmente você quer juntar grana. Tem nego que usa cruise para juntar grana, tá ligado? Então Sim. depende muito. Então o cruise eu falaria a partir de 2 semanas, 3 semanas já é um cruise, né? Não, vamos botar no mínimo 3 semanas aí para você diminuir a pilhagem de droga no corpo. Então pode ser de 3 a 20 semanas. Você pode fazer 20 semanas de cruise, seria um TRT, né? Mas no mínimo 3, 4 semanas para você diminuir, porque como a função do cruise é você dar uma relaxada, você tem que pelo menos diminuir aquela pilhagem de drogas no teu sangue, né? Então é isso por aí. E Blast depende também, 8, 12, 14. Sim. Outra pergunta de bastante de iniciante, mas que bastante gente tem dúvida aqui. Se testosterona, só a testosterona é viável, por exemplo, num ciclo para perca de gordura? Se usar somente testo, mais nada. Acho sim, acho viável sim, cara. Principalmente se a pessoa estiver muito acima do peso e já tiver uma experiência com hormônios e tal, eu acho que vale sim. Eu já tive alunos que foram realmente obesos, que chegaram comigo com uma experiência, né, que se tornaram obesos depois de serem atletas e tal, já tem bastante experiência em hormônios e eles fizeram um ciclo só com testosterona. É lógico que isso tudo tem que ser acompanhado por exames, porque quando você trata de uma pessoa que é obesa, se a pessoa for obesa, né? Estou pressupondo isso. Se a pessoa é obesa, você tem que ver se aquela texto, o que aquela texto está fazendo no corpo dela. Porque às vezes a pessoa pode aromatizar mais porque está mais gorda, né? Então, depende muito, mas no geral, sim, eu acho que só a texto ela ajuda. Sim. Beleza. Para mulher, você acha viável tríbulos terrestres? É uma pergunta bem de iniciante também, porque é bastante vendido tríbulos. Cara, sabe o que é tríbulos para mim? É suplemento para libido. Tipo assim, Aham. é isso, porque na verdade já foi provado que em homem a tribos não aumenta a testosterona, né? Ela aumenta, na verdade, a libido, e dizem que até é por causa do estrogênio, né? Você aumenta um pouco o estrogênio. Mas, enfim, Uhum. eu vejo a tribos como uma droga de libido. Então, se a mulher quer aumentar a libido e aumenta a libido com a tribos, ela que vai saber. Eu nunca vi, sabe? Eu não recomendo muito, eu não desrecomendo também, sabe? A pessoa tem que usar e ver qual que é. Mas em termos de hormônios, ela não vai mudar muita coisa, não. Já emendando essa pergunta, tinha uma outra pergunta de uma mina também sobre tribos, que ela Uhum. falou que ela tomou, não sei durante quanto tempo aqui, e teve muita acne. Pode ser. Aí entra na questão do estrogênio que eu falei, né? Eu confesso que eu não sei muito bem os mecanismos da tribo em mulheres, tá? Mas pelo que eu sei, ela mexe com o estrogênio. E você mexendo com o estrogênio em mulheres, dependendo da mulher, pode dar acne. E também tem o seguinte: muitas mulheres do meio, eu não sei porquê, cara, mas eu vejo isso muito no meio. Tem síndrome do ovário policístico. Tá? Então, assim, de repente, o que a mulher toma encadeia em um monte de coisa e a mulher começa a ter acne. Ou então, às vezes, a mulher tem acne por causa de alimentação, outras coisas, enfim. Teria Às que vezes é outro analisar. Hum? próprio anticoncepcional, se não me engano, pode ajudar também. Também. Teria que analisar isoladamente, entendeu? Ela teria que parar com tudo e ver se realmente é a tribo. Beleza. Outra pergunta que é bastante feita: como evitar a queda de cabelo para quem já tem uma genética e cicla? Cara, então, vamos lá. Você vai. Rezando. Você vai frear ela um pouco, né? Evitar completamente você nunca evita, né? Quem me conheceu era cabeludão, agora eu já tô cheio de entrada aqui. Então, assim, eu até tá aqui do lado aqui. Tem um minoxidil, isso aqui você passa, todo o pessoal conhece já. E no caso do homem, tem que acompanhar os níveis de DHT, né? Aí, dependendo do coach, ele gosta de fazer tratamento com finasterida, em certas épocas, durasterida e tal. Mas, no geral, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, drogas androgênicas
podem causar queda. E se você tiver genética para ter queda, você vai ter queda de qualquer jeito, não importa o que você tomar, né? Então, é só uma questão de tempo. Eu tenho um conhecido que agora eu esqueci o nome da profissão do cara, é trico alguma coisa que mexe com o cabelo. Aí eu perguntei isso para ele também, que era uma dúvida que eu tinha também, e ele me falou que se você tem a genética de família já, é tipo caixão, não tem o que fazer. É só implante, implante no caso, que não é implante, né? Transplante, e que o máximo que você pode fazer é retardar a queda, e não evitar a queda, porque a queda vai acontecer de qualquer forma, e o minoxidil não faz nascer cabelo novo. Ele me falou pelo menos que engrossaria os cabelos tão finos, por exemplo. Uhum. Só para complementar a informação ainda. Não, Então isso é só rezando. já era. Uma pergunta bem de iniciante também. Existe uma idade mínima para ciclar? Cara, vai cair naquela coisa que eu tava falando de quanto tempo o cara treina, né? Pô, eu comecei a treinar com 13 anos. Se o cara entrou com 13 anos, e o cara entrou legal, assim, quero ser bodybuilder, e o cara vê que alcançou um certo platô com 18, de repente, e quer competir, quer ter isso como carreira, e tem certeza disso, e a família apoia, eu não vejo por que não. Porém, você tem que saber que é uma escolha muito complicada, né? Porque hoje em dia a gente fala ciclar, mas a gente sabe que não é mais ciclar. Ou você entra nos hormônios ou você não entra. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão que tem que ser decidida você mesmo. Você tem que saber, ó, vou entrar com isso aqui, sei lá, às vezes o cara tem 16 anos. Ah, vou entrar com isso aqui. Cara, você sabe que 16 anos pode dar algum problema a longo prazo. É diferente de um cara começar a usar com 25, 22, 21, né? Então, eu recomendo esperar pelo menos uma maturidade mental, de vida, uma maturidade de vida, digamos assim. Cada um vai ter uma maturidade em tempo diferente. Mas, E financeira também. Né? Hã? E financeira também, ter uma certa estabilidade financeira, porque isso é importante. Isso. Comprar tamoxifena, anastrozol, essas coisas não é barato, não. Vamos ver. Pergunta do Gabriel Santos. Para quem já sofreu com acne na adolescência, já tomou a isotretinoína, que seria o Roacutan, né? Como diminuir os efeitos em relação à acne, né? Obviamente, durante o ciclo. Tá. Vou citar o meu exemplo, porque eu também fui assim. Eu fiz uso de Roacutan durante 14 meses, fiz o tratamento completo e depois não tive problema com acne durante muitos anos. Só que, eventualmente, ela vai voltar, né? E a mesma acne. Você tem que saber se ela voltou porque você não fez a manutenção, porque o pessoal fala que o pessoal da própria Roche fala que depois de alguns anos você tem que fazer uma manutenção de Roacutan. Ou então por questão que eu estava falando aqui antes, alimentação, DHT, controle de estrogênio, tem várias coisas que vão influenciar nisso. Então, assim, é difícil dizer, mas o que eu faria um exame para ver como é que estão minhas taxas, e em segundo lugar eu veria como é que está a alimentação, né? Se você está muito inflamado e tal. Se nada disso tiver, eu faria a manutenção de Roacutan de novo, durante mais 1, 2 meses, que é o que o pessoal faz. Fala aí, Mel. Então, basicamente, você pode se dizer que é quase como queda de cabelo. Quem nasceu com o azar de ter, Você vai lutar contra isso sempre. tá na chuva, tá fudido, basicamente. Vamos ver aqui, tá quase acabando as perguntas que eu separei. Overtraining. Sobre overtraining, para quem é natural, se é mais fácil e como evitar? Cara, vamos lá. Overtraining, gente, não é uma questão de cansaço físico, tá? Muita gente confunde com isso. Fadiga física não é overtraining. Overtraining, cara, é como literalmente o cara buga, tá? O cara não dorme, o cara pode ter crise de pânico, o cara tem problemas no cortisol, o ritmo circadiano dele fica todo errado. Overtraining é um problema sistemático, né? O pessoal acha que overtraining é só quando o cara fica fadigado, não consegue mais treinar. Não, isso aí não é overtraining, isso aí você só precisa, só o músculo ficar fadigado. O overtraining, ele é muito mais complicado do que vocês pensam. Eu acho que para um natural atingir o overtraining, cara, ele tem que estar treinando muitos anos,
E ele tem que treinar com alta intensidade e alto volume muitos anos. É mais complicado, mas assim, digamos que seja. É parar de treinar. É simplesmente parar de treinar, não tem o que fazer. Vai descansar, vai jogar ping-pong, vai pra praia, vai viajar, vai se desligar um pouco. Não tem jeito. Tem uma pergunta interessante aqui, se você indica ou recomenda algum peptídeo para ajudar nas lesões de ombro e de articulação. Fiz um post tem 3 dias a respeito de BPC 157 e TB500, que são 2 peptídeos muito usados lá nos Estados Unidos para recuperação de articulações. Só serve para articulação, não serve para muscular. Quem quiser dar uma olhada lá, @AxelTijuca, e vai ter lá explicadinho. Inclusive faz menos de 5 dias que eu postei isso aí. E recomendo bastante, sim. Segue o Hugo lá, rapaziada. Ele sempre está postando informações sobre treino, sobre hormônios, sobre tudo que envolve o mundo da musculação. Então é bem interessante. Aí, quem sabe na próxima live vocês não fazem perguntas tão de iniciante. De boa. Vamos tentar achar o resto aqui. Tem cara até pedindo dica para cozinhar ovo, mano. Primeiro contato, a gente já falou disso, primeiro contato para mulher com Oxan, o que a gente acha. Tem uma pergunta, se tu curte a dieta keto, a cetogênica, né? Tá, vamos lá. Eu curto sim, só que eu acho que hoje em dia ela está sendo usada demais. Não é para todo mundo. Ela é uma dieta que só em casos específicos realmente a pessoa tem que se dar bem com aquilo e não é normal. Muita gente faz dieta cetogênica errado, né? A dieta cetogênica, o pessoal esquece que é com muita gordura, né? E o pessoal geralmente usa pouca gordura ou esquece da gordura. E a dieta cetogênica, cara, 50% das suas calorias, 60% tem que ser gordura. Então muita gente esquece disso. Então, assim, eu acho que é um método como qualquer outro. Quem me conhece sabe que eu não sou de endeusar nenhum método. Dieta cetogênica, IF, low carb, ciclo de carbo, para mim todas elas são boas, depende do caso. Mas a dieta cetogênica é legal sim, principalmente para indivíduos um pouco mais velhos e pessoal que não tem problema em fazer ela. Isso também é o principal. Da hora. As perguntas que eu tinha separado meio que já foi acabando aqui, rapaziada. Vou arrastar aqui para cima para ver se eu consigo visualizar na própria live outras perguntas. Pega umas 3 aí pra gente finalizar. Como é que é? Pega umas 2 ou 3 aí pra gente finalizar. Beleza. Vamos ver. Ciclo só com DECA, para natural, com o primeiro contato. Você acha válido? Sem texto? Para primeiro contato, não. Depois que você já estiver usando há anos, você pode experimentar. Primeiro contato é texto, cara. E outra coisa, eu faria só texto para primeiro contato, porque aí você vai testar o seu corpo, você vai conhecer sua reação com texto e etc. Eu fiz com 19 anos só testosterona. E até hoje foi um dos melhores ciclos que eu fiz. Beleza. Tamoxifenos, antes do ciclo, depois, durante? Essa pergunta é bem genérica, mas... Assim, é complicado, porque o tamoxifeno ele é um auxiliar, né? Você pode usar ele qualquer hora, depende do que você quer fazer com ele, né? Então, o tamoxifeno, por exemplo, ele melhora o perfil lipídico. É uma droga que protege contra a ginecomastia, aromatização de testo. Então, por exemplo, se você estiver tendo ginecomastia durante o ciclo de testo, né? Você vai usar tamoxifeno durante. O pós, não existe mais pós-ciclo, né? Eu nem entro nessa de TPC porque ninguém faz mais isso. Mas antigamente se usava, assim. Incrivelmente, tinha bastante perguntas sobre TPC. Né? Eu acho que, na real, o público na internet, cara, tá bem dividido, porque a gente vem de um público mais antigo, né? A gente, lá de 2013, por aí. O pessoal da nossa época não faz TPC mesmo, assim, tá ligado? Mas tem um público novo, que eu acho que adentrou aí há pouco tempo, que acredita em TPC, esse tipo de coisa. Até eu me surpreendi pelo tanto de pergunta que tinha falando de TPC. Qual é o melhor TPC? Se quiser, eu falo um pouco disso. Fala aí. Interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com uma pessoa que morou em 3 países fora do Brasil. Então, eu vi como é que é o cenário médico fora do Brasil. Eu morei nos Estados Unidos, na Irlanda e em Portugal.
Os 2 anos que eu morei nos Estados Unidos, eu tenho alunos lá que fazem terapia de reposição hormonal com 20 e poucos anos, feita pelo médico. Ninguém faz mais terapia pós-ciclo, isso não existe. Porque a ciência já chegou a uma conclusão que não serve de nada. Você vai ligar o eixo, desligar o eixo, ligar o eixo, desligar o eixo. Então, assim, tanto em termos de colaterais, em crash de eixo hormonal, em qualidade de vida, em ganho de massa muscular, isso não serve. Né? Então, o que acontece? A galera hoje em dia faz o Blessing Cruise. Né? O Blast seria o ciclo em si, o Cruise seria uma ponte de TRT, de reposição de testosterona. Basicamente, isso é feito em qualquer lugar hoje em dia. Né? Mantém um eixo desligado sempre. Mantém o eixo desligado. Se algum dia você quiser voltar a ser natural, você consegue voltar. Tá? Só que é aquilo que a gente falou lá no início da live. É um caso que tem que ser estudado e cada um vai ser diferente. Mas é basicamente isso. Por isso que eu fico falando, TPC, ninguém faz mais TPC. Mas eu sei que tem gente que não sabe, tipo, não faz ainda. Sim. Tem uma pergunta de um cara aqui. Leto, usei anabolizantes. Deixa eu voltar aqui. Leto, usei anabolizantes e depois de 1 ano e meio o meu vasto coagulou. Fiz vários tratamentos e quase perdi a perna. O que aconteceu? Eu não sei, cara. Ó, eu vou dar uma ideia. O que pode ter acontecido, isso eu vou tirar da minha cabeça, né? Pode ter acontecido o seguinte: se você aplicou muito. Vou dar um palpite. Se você aplicou muito no vasto, cara, você pode ter criado micronódulos lá e depois deu merda. Entendeu? Se você criou vários nódulos no vasto, aí chegou um dia lá, deu algum problema, entendeu? Isso acontece sim. Eu já tive uma ruptura no quadríceps por causa disso. Né? De tanto aplicar no vasto, foi criando fibrose. Chegou um dia que, pum, rompeu. Então, meu palpite é esse, cara. Se não for isso, eu não sei. Você tomou um chute aí, dormindo, sei lá. Pode ter acontecido. Cara, eu acho que já a gente respondeu bastante pergunta aí. Foi massa trocar uma ideia. Deixa teu contato com a galera aí, para quem quiser conhecer tua consultoria, para quem quiser ou tá precisando de consultoria, para não ter coágulo na perna. Valeu. Então, gente, se quem quiser me acessar lá, @AXLTijuca, Axel Tijuca. Eu também tenho um canal do YouTube, AXL Tijuca, o pessoal me conhece. Se quiser saber o trabalho do Team Deadface, www.teamdeadface.com. E é isso. Qualquer coisa, tamo aí. Tamo junto. Beleza. Eu recomendo muitos vídeos do Juca, desculpa, do Hugo, porque quando eu comecei, eu já assistia seus vídeos antes, tá ligado? Os motivacionais. E sempre antes de ir pro treino e tal, então eu curtia pra caralho. E pra quem quiser, é só acessar no YouTube lá, XL Tijuca, né? Isso. Tem vários vídeos motivacionais e tal lá também que são foda. Tamo junto. Daqui a pouco tô aí. Então é isso, rapaziada. Como é que é? Daqui a pouco tô morando aí pertinho de vocês, pô. Ah, verdade. Daqui a pouco, quando o Juca brotar. Meu Deus, cara, tô me enganando demais. Quando o Hugo brotar aí, vamos gravar uns vídeos aí de treino, respondendo mais dúvidas. Eu vou voltar com o canal agora de secundária de musculação, então vai ser massa. Então é isso aí, rapaziada. Acho que tá legal por hoje, né? Show de bola. Beleza, abração. Até a próxima, mano. Valeu, cara. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Tinha bastante pergunta bem iniciante, assim. Então eu dei uma selecionada nas perguntas. E tinha algumas coisas que eram até meio estranhas. Tinha bastante gente fazendo pergunta bem pessoal para mim, como qual foi o meu primeiro contato com hormônios, qual foi mais o tipo de colaterais que eu tive. Então eu vou resumir rapidão para vocês. Eu comecei a ciclar